dia a todos e todas. Continuando o nosso 7º seminário, Vozes da Educação, Resistências Políticas e Poéticas na Vida e na Educação. Regina Leite Garcia, presente. Para poder compor a mesa, diálogos sobre diálogos, a formação de professores e os desafios do tempo presente, convido à mesa, como coordenadora, a professora doutora Elaine Oliveira. É professora adjunta da Faculdade de Formação de Professores, atua nos cursos de pós-graduação em Educação e licenciaturas, trabalha nos cursos de Educação Popular, Sociologia de Educação e Juventudes. Participa como integrante do Vozes da Educação, Memória, História e Formação de Professores. Convido também para compor a mesa o professor doutor João Vanderlei Geraldino. Professor aposentado, colaborador da Universidade do Porto e das universidades brasileiras. Atua nos seguintes temas: análise do discurso, estudos bacterianos e ensino de língua portuguesa. Faz parte do conselho editorial de várias revistas. Convido também para compor a mesa o professor doutor Walter Filé. Professor associado da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, colaborador dos programas de pós-graduação em educação também da Rural, professor do quadro permanente do programa de pós-graduação em educação da UF. É líder do grupo GR PESC em Educação, Sociedade do Conhecimento e Conexões Culturais. Coordena o LEAN e é membro do LEAFRO. Muito feliz de estar iniciando a primeira mesa do dia, né? E a mesa de diálogos sobre diálogos da formação de professores, os desafios do presente. Acho que a sincronicidade do universo, quem queira dar outro nome, fez com que, felizmente, eu estivesse aqui entre o professor Vanderlei, o professor Filé, conversando sobre diálogos, né? Pensando em educação, formação de professores, no tempo presente, os nossos desafios no tempo presente, com professores, com pesquisadores no campo da comunicação, da linguagem, do ensino de língua portuguesa, uma área da qual eu tenho me aproximado ultimamente pela pesquisa de juventudes, pela área de doutorado na Sociologia da Educação e pela compreensão de que temos de falar a língua das juventudes, dos jovens, que temos trazido para a universidade, dentro da Comissão Cultural, então trouxemos a Roda Cultural do Alcântara, o movimento social cultural aqui do município, para participar da atividade cultural. Hoje tem o Islã Paz e Guerra aqui também, são jovens do município de São Gonçalo, porque tem essa identidade de vozes, né, que fala com o local, que conversa com o local, e nessa mesa de diálogos, sobre diálogos, acho que foi muito interessante, muito importante eu estar participando aqui desse momento. Antes de passar a palavra para os professores, eu queria lembrar do acontecimento na favela de Paraisópolis no último domingo, e falar que, além de Regina Leite Garcia presente, de Jaqueline Fátima de Moraes presente, nós temos de lembrar que Gustavo Cruz Xavier está presente, Denis Guilherme dos Santos Franco está presente, Marcos Paulo Oliveira dos Santos está presente, Denis Henrique Quirino da Silva está presente, Luara Vitória Oliveira está presente, Gabriel Rogério de Moraes está presente, Eduardo da Silva presente, Bruno Gabriel dos Santos presente, Mateus dos Santos Costa presente. São 9 jovens de 14 a 23 anos que foram mortos em função da ação truculenta da polícia. Nós tivemos aí no noticiário essa semana o governador de São Paulo dizendo que a polícia de São Paulo vai continuar com o mesmo tipo de ação. Numa mesa como essa, que se chama Diálogos sobre Diálogos, possamos inventar um novo, um diferente. Possamos criar na universidade também espaço para esses jovens estarem, participarem, construírem com eles espaços de resistência. Por que não dialogando com funk? Por que não dialogando com rap? Por que não ouvindo os professores de língua portuguesa e pensar na sua formação para dialogarem com essas culturas, com essas linguagens? Por que não filmar esse vídeo na periferia com os jovens de periferia? Eu acho que isso tem muito a ver com a identidade do Vozes. Eu fico
muito feliz de estar participando nessa mesa aqui. Acho que a gente vai poder continuar a conversa sobre essas outras estratégias e essas outras possibilidades e desafios do tempo presente. Espero que a gente tenha uma manhã boa de conversa e de diálogo sobre diálogo. Bom, bom dia a todos e a todas. O motivo de eu ter me indicado para começar é muito simples, né? Não existe o jogo principal antes, né? Senão, a preliminar quando... não. Então, eu tenho que falar primeiro, porque depois, com seus aplausos, que acabou. Bom, assim, primeiro eu queria dizer da alegria de estar aqui mais uma vez no Voz e estar aqui sob a égide da professora Regina Leite Garcia, e queria dizer que a última vez que eu encontrei com o Vanderlei foi exatamente no Diálogos, né? Diálogos sobre Diálogos, que era o evento acadêmico que a Regina coordenava e organizava na UF. E eu lembro, Vanderlei, que no último que a gente se encontrou, aconteceu uma curiosidade interessante. Nós tínhamos que passar um filme do Florestan Fernandes, não sei se você lembra, e o Florestan Fernandes, que é um auditório que tem no primeiro andar do bloco D lá da UF, ele não tinha telão, ele não tinha projetor, ele não tinha telão. Então o projetor era fácil, se arranjaria o projetor, mas o telão não existia. E eu lembro que na época a gente ficou pensando uma maneira de produzir um telão rapidamente, e lá foi o Vanderlei para o centro de Niterói comprar uma napa ou plástico qualquer para a gente improvisar o telão, para acontecer a atividade. Então o convidado tinha vindo para o diálogo, indo no centro de Niterói, então, de uma forma muito solícita e tranquila, comprar uma napa para a gente improvisar um telão no Florestan Fernandes. Mas o que me fez falar disso hoje é porque há 2 semanas eu estive no Florestan Fernandes, depois daquele dia, voltei há 2 semanas atrás, e lá está o telão intacto. Então aquilo que era provisório virou permanente no Florestan Fernandes. Então, pois está lá o telão. Está lá, e melhor do que se fosse um comprado, né, porque já viria com a obsolescência, aquele não está lá, durado, definitivo. Bom, enfim, eu, quando peguei o tema da mesa, né, as demandas contemporâneas à formação de professores, obviamente que a gente está vivendo um tempo que era um pouco, que sempre nos chama atenção e sempre nos convoca a tocar nas questões, principalmente da precarização da vida, do aumento da violência, principalmente contra determinados grupos da população. E eu vou tentar fazer isso, não de uma forma direta, mas vou caminhar por um lugar que eu me identifico, que eu tenho trabalhado, que é pensar a questão da imagem, a imagem como naturalizadora do processo de ocidentalização do mundo e principalmente a imagem naquilo que ela tem contribuído para a educação do preconceito. E quando eu estou falando imagem, eu não quero falar só da imagem visual, estou falando das palavras também, porque essa nossa educação imagética, ela é uma educação que não se dá só pela imagem, ela se dá pelo poder das imagens, mas também pela força das palavras, porque a imagem sozinha, ela só começa a ganhar sentido quando a gente começa a pensar sobre ela e começa a dizer sobre ela, né? E por isso ela tem tantas questões. Então, eu queria fazer uma espécie de linha do tempo, onde, obviamente, eu não vou dar conta de falar de todas as instâncias importantes para falar da questão da imagem, mas eu queria fazer uma linha do tempo e começar, por exemplo, o papel das imagens na colonização, ou seja, na chegada dos europeus na América, e chegar até as novas tecnologias da comunicação e da informação para pensar essa questão, a invenção de determinados grupos, como outros, principalmente negros, indígenas, enfim, os não europeus e os não brancos, e a naturalização da violência. É um pouco disso que eu gostaria de tratar aqui.
Então, primeiro eu gostaria de, se fosse exibido o vídeo, que a gente pudesse ver uma amostra de como é que a gente foi educado pelas imagens, né? E como a imagem tem tido um papel importante. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasado. Tá com pressa. E essa? Olha, design de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. Meu pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Ela está limpando a casa dela, está limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Pichadora. E ela? Idealista? Limpa da casa? A empregada doméstica. Um jardineiro. Ou ele é um segurança de shopping. Um polícia particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Chega de fingir que é normal. Racismo é crime. Então, assim, são vários exemplos que a gente tem para começar a falar disso. Então, a primeira constatação que a gente faz, as imagens, para além daquilo que elas mostram, o que elas pretendem mesmo, o que elas têm feito mesmo, é educar o olhar, é educar a maneira como a gente olha o mundo. Porque senão essas pessoas, a pergunta que eu sempre faço quando estou numa situação como essa, é como é que se pode ter tamanha certeza? E a segunda, como se aprende a olhar dessa maneira? Essas são questões que têm me interessado na minha pesquisa. Então, assim, eu começaria dizendo que nessa história nessa linha do tempo que eu vou tentar fazer, eu vou começar com uma coisa que a gente tem chamado de cena inaugural. Vou pedir para a nossa amiga ali botar uma imagem, que é uma imagem que eu estou tomando como uma cena inaugural para falar um pouco da imagem e o papel dela. Essa aí mesmo. Bom, essa imagem é uma pintura de um holandês e o nome da imagem é O Descobrimento da América. E elas tinham, na época das colonizações, na época das pilhagens, na época dos saques, elas tinham o papel de mostrar quem eram os europeus e quem eram os outros. Elas tinham o papel de produzir um imaginário nas metrópoles do que eram as expedições dessas pessoas. Então, esse artista, ele descreve para a Europa, o europeu, uma pessoa da terra, que é uma mulher, que supostamente estava deitada, dormindo. A imagem tem também, não sei se dá para ver direito, lá atrás, um dos habitantes da terra assando uma perna num foguinho lá, enfim. Uma visão antropológica dos bichos, uma preguiça aqui e tal. Essa era a imagem que começava a ser produzida na América. Essa imagem faz parte da capa do livro do Michel de Certeau, A Escrita da História. O Certeau coloca isso na capa do livro e ele começa o livro falando do papel dessa imagem. Mas mais do que falar do papel dessa imagem, o que o Certeau, na verdade, queria era chamar a atenção de duas coisas. A primeira, como é que já naquela imagem estava se dividindo quem era o sujeito e quem era o objeto, né?
E o Sertor chama a atenção para uma segunda questão que me parece fantástica, é que toda vez que a gente pensa no descobrimento, entre aspas, toda vez que a gente pensa na chegada dos europeus, a gente sempre pensa no encontro dessa gente com os povos originários e pensa no poder das armas. Então, o que o Sertor chama a atenção é que eles trouxeram os navios que vão levar de volta os tesouros, e o Sertor chama a atenção da arma mais letal que os europeus trouxeram para a América. Pasmem, o Sertor não está falando das espadas, das possíveis invenções bélicas. O Sertor está falando, e ele elege como a arma mais letal que os europeus trouxeram para a América foi a escrita. E ele vai chamar essa escrita de escrita conquistadora. É aí que os europeus descobrem que a terra que eles tinham entrado em contato era uma terra nova e uma terra disponível para se escrever a história que não existia. Foi a terra e os habitantes disponíveis para serem inventados com outros. Então, o que o Sertor, na verdade, coloca nessa brincadeira é que o mais letal que os europeus trazem, além do letal que a gente já sabe que são as armas e os processos de extermínio, eles trouxeram também uma metodologia que começa com uma questão epistêmica, que é a partir de uma escrita conquistadora, que ele chama de uma escrita conquistadora, vai se definir quem somos os nós e quem são os outros. E essa escrita não vai enguiçar nunca mais, porque até hoje nós temos modelos epistêmicos que circulam nas nossas universidades e continuam fazendo uma escrita conquistadora, e continuam dividindo entre sujeitos intelectuais brilhantes e bacanas que vão assistir pessoas cuidadas nas periferias e em outros lugares que são os objetos. Tanto é assim que a gente, muitas das pesquisas chamam de sujeito e objeto, se divide um pouco assim, mesmo se tratando de pessoas. Então, o Sertor vai dizer que essa é a primeira invenção que esse modelo traz. E um outro modelo é a invenção do extermínio. É a invenção do extermínio físico. A gente está falando do extermínio simbólico, ou seja, quando se inventa a escrita da história e quando os europeus trazem essa escritura, todos os conhecimentos que certamente a população que eles encontraram na América tinham, eles foram esquecidos, porque a partir daí passa a vigorar um conhecimento que pretende substituir o mundo pela folha escrita. A gente não tem mais que olhar para o mundo, tem que olhar para a folha. E a partir daí ele vai dizer que o mundo vai ter que obedecer à folha escrita. E é esse modelo que a gente comprou e que a gente vive até hoje. E por ele existem brigas, às vezes, de morte na academia, né? Então, assim, o extermínio físico também é um modelo que a gente continua e que é um modelo colonial. Se não fosse isso, ela não teria falado da chacina de Paraisópolis. E não é uma coisa que a gente está vivendo hoje, por isso que eu fiz questão de fazer essa linha do tempo. O que a gente está vivendo hoje é a atualização de processos que a gente já vem vivendo há muito tempo, desde que a gente começou a ser chamado de alguma coisa. Desde que os europeus nos chamaram alguns de índios, chamaram outros de né? Foram nomeando o que existia pelo caminho. E hoje, a gente, quando vê as pessoas reconhecendo quem é quem naquela foto, ainda são resultados e resquícios desse primeiro encontro. E é esse primeiro encontro que inaugura. A gente, falando ainda um pouco mais da imagem, tem um autor muito interessante, o Sergei Gruzinski, que é um cara que fez uma pesquisa muito bacana sobre o contato dos espanhóis com a América, principalmente com o México, mas não só com o México. Ele tem um livro que chama Guerra das Imagens. Esse livro vai retratar a chegada dos europeus no México e como os primeiros europeus começam a destruir tudo aquilo que era imagem dos povos originários, porque eles não sabiam o que era. E se eu não sei o que é, não é parecido comigo, não presta. Da mesma forma que a gente diz hoje
tudo aquilo que não se identifica com alguma referência cristã é do diabo. Ou seja, é um tipo de ignorância que se traveste em um tipo de referência. É uma loucura. Mas isso a gente também vive desde aquela época. Esses primeiros espanhóis começaram a destruir as imagens e foram barrados, barrados é um termo que eu estou usando de propósito, pelos religiosos. Quando os religiosos chegaram, os jesuítas, os dominicanos, enfim, quando as ordens religiosas chegam no Novo Mundo, a função da das ordens religiosas é substituir o imaginário daquela população imaginária pelo imaginário cristão. E a partir daí tornar coisas inadmissíveis tudo aquilo que tem referência na vida daquelas pessoas. Não é à toa que a gente até hoje, desde essa época, vê pessoas com vergonha de assumirem suas origens. Né? Eu tinha vergonha de assumir que os meus pais eram nordestinos analfabetos quando eu estava na escola primária. Que a escola me dizia que a referência de ser humano não era aquela de negros do Nordeste analfabetos. Né? Então, essa montagem que vai sendo feita a partir de imagens e discursos vai produzir uma retórica tanto de naturalização da violência, quanto de produção de um novo sujeito que não quer se parecer com suas origens. Eu sempre faço uma pergunta baseada num filme, tem um filme que eu gosto muito que se chama Quem Quer Ser Milionário, não sei se alguém aqui já viu. Eu faço uma pergunta, quem quer ser negro no Brasil? E aí, às vezes, a gente ainda culpabiliza uma pessoa que ainda tem dúvida de se declara ou se não se declara, porque a gente acha que essa pessoa deve ser apedrejada. Não, essa pessoa está pensando na possibilidade de sobrevivência dela. Porque nós, o tempo todo, em várias instituições sociais que a gente tem, nós somos formados para perseguirmos o modelo ideal. E o modelo ideal qualquer? Branco, macho, cristão, europeu, Fora disso, não existe salvação. Fora disso é coisa do diabo. Né? Não tem jeito. Então, assim, a ideia da substituição das imagens foi uma ideia muito forte, é uma ideia que prevalece até hoje. E não só nas imagens, em todo o processo, todo o caldo cultural do povo imaginário. Eu não estou dizendo que o que os colonizadores propuseram aconteceu totalmente da forma como eles queriam. Senão a gente não assistia pela América Latina missas da igreja cristã com elementos indígenas. Os povos originários conseguiram, de alguma forma, estabelecer também seus elementos culturais. Mas, fundamentalmente, as marcas dessa substituição imaginária estão muito presentes. Não é à toa que esse mesmo autor ele vai buscar na pesquisa dele o aparecimento de vários santos e que começam a gerar a romaria em determinado país na substituição do imaginário indígena. Então, por exemplo, Nossa Senhora de Guadalupe ela aparece exatamente numa época onde vinha uma missão de pintores, de artistas espanhóis e produzida com elementos de uma cultura espanhola, onde ela aparece. E aparece para quem? Ela não ia aparecer para o europeu, porque certamente não teria a mesma conotação do que aparecer para o indígena. Então, até a mise-en-scène fazia parte dessa substituição imaginária. A gente sabe que aqui Nossa Senhora da Aparecida aparece num riacho. E é impressionante porque todas as formas de aparição dos santos no Brasil não são coisas de um lugar só. Existem histórias de aparecimentos similares em todo o mundo colonial. Isso nos leva a uma suspeita bem bacana sobre a origem dessas aparições. Enfim, o que eu estou falando não tem nada a ver com a fé das pessoas, o que eu estou falando tem a ver com o esforço da colonização, né, em substituição de um imaginário. Bom, eu
tenho trabalhado muito com fotografia e eu, há um tempo atrás, eu tenho pensado muito na questão da fotografia também como uma questão importante para a gente pensar esse aspecto da colonização do Novo Mundo, do chamado Novo Mundo. E eu li um artigo uma vez de uma autora, uma pesquisadora israelense, chamada Ariela Zulay, se não me engano, e ela tem uma proposta muito interessante que é de colocar a fotografia dentro do processo colonial, colocar a fotografia dentro do processo imperialista. E aí, a primeira questão que nos chega é, mas a fotografia foi inventada em 1839. E ela está falando de 1592, ou seja, ou 1600 que seja. Como é que pode uma coisa da outra? Então ela defende a ideia de que a fotografia, mesmo que a fotografia não pode ser pensada como a invenção de uma caixa preta e da emulsão de uma imagem dentro de um suporte. A fotografia não pode ser pensada desde a perspectiva técnico-tecnológica. A fotografia precisa ser pensada a partir daquilo que lhe garantiu uma questão visual e uma política visual. E ela vai dizer que o que garante a fotografia, o status que ela tem, é a possibilidade da colonização ter inventado um direito colonial, ou seja, o direito de despojar o outro de tudo que o outro tinha, o direito de dizer que o outro não é ser humano, o direito de usurpar todas as riquezas do outro, inclusive as riquezas das imagens. Porque, como vocês viram, já desde o descobrimento, do chamado descobrimento, os artistas já estavam com as expedições para produzir essa peça imaginária. Tá? Então, o que essas expedições, essas pilhagens coloniais vai produzir? Vai produzir, por exemplo, o fato de que ninguém se espanta com o fato de, numa imagem, você ter tantas riquezas, por exemplo, de um país americano. Os desenhistas faziam imagens de ouro, prata, um europeu se repastelando com alguma coisa que era dos povos originários. Então, para a fotografia, ou para a imagem, nessa perspectiva, o que vale é o que está na imagem, e não como se conseguiu aquilo, como essa imagem foi produzida. Então, o que ela defende é que, na verdade, a fotografia, ela só aparece, só tem o status que tem, porque ela consegue herdar um espaço epistêmico, um espaço moral e um espaço ético que foi produzido pelo colonialismo, que foi produzido pelo imperialismo. Ou seja, eu só vou ler aqui um discurso de um deputado francês. Ele fala em 1819, quando ele vai apresentar o daguerreótipo. Para quem não sabe, o daguerreótipo é o nome da primeira câmera fotográfica, né? Era o daguerre. Então, ele fala exatamente isso no nascimento da fotografia, essa fotografia é tida como técnica. Enquanto essas imagens são exibidas para vocês, todos imaginarão as vantagens extraordinárias que poderiam ter derivado de um meio de reprodução tão rápido e exato durante a expedição do Egito. Todos perceberão que, se tivéssemos a fotografia em 1798, nós hoje possuiríamos registros pictóricos fidedignos daquilo de que o mundo ilustrado é eternamente carente, devido à ganância dos árabes e ao vandalismo de certos viajantes. Copiar milhões de hieróglifos que cobrem o interior dos grandes monumentos de Tebas, Mênfis, Karnak e outros imperialistas do que nas do povo colonizado. Isso mudou muito recentemente, mas não podemos ignorar o papel da acumulação que nós poderíamos ter com a fotografia. Então, o que está anunciando ali são os privilégios coloniais. Como a fotografia vai se encaixar dentro dessa perspectiva extrativista. Porque se num primeiro momento os colonizadores vão retirar uma série de riquezas dos povos colonizados,
A fotografia, e toda fotografia que se faz de guerra, de invasões, sempre está como membro de uma determinada expedição. Sempre está de um lado, sempre está a serviço de uma determinada perspectiva. Então, se nós estamos fazendo uma pilhagem, por exemplo, do petróleo, em qualquer lugar do Oriente, os fotógrafos estão fazendo a extração e a pilhagem das imagens daqueles povos que sequer autorizaram que se mostrasse suas imagens, que sequer autorizaram e sequer tiveram condições de reagir quando se mostrou determinadas coisas que naquela cultura não era possível, não era permitido mostrar. Então a fotografia vem com essa autorização, digamos assim, de ser também um instrumento de pilhagem quando ela é usada dessa forma. Tá? Não estou dizendo que não se use a fotografia de outra maneira, mas normalmente a riqueza fotográfica que nós temos no mundo hoje, ela está na mão de museus, de agências fotográficas e de instituições acadêmicas. E essas instituições acadêmicas, esses museus e essas agências jamais questionaram a forma como as fotografias foram produzidas, nem as pessoas que estão lá se autorizaram as suas fotos. Assim, para terminar, eu queria falar, já que eu falei da questão da fotografia como uma questão política, como a fotografia se encarna dentro de um quadro produzido pelo colonialismo, pelo imperialismo, eu queria falar agora de como a fotografia, do ponto de vista técnico, também tem escamoteado questões fundamentais para a gente pensar a representatividade das pessoas, para a gente pensar como as pessoas são produzidas em imagens no mundo todo. E eu queria começar com o exemplo da Kodak. Acho que todo mundo aqui que tem alguma certa idade lembra da Kodak, das maquininhas. Jovens não lembram das maquininhas da Kodak automáticas. Lembram? Caramba! Bacana. Não, porque às vezes tem jovem que tem uma chave que eu acho muito bacana, que é uma pessoa numa máquina datilográfica, assim, usando uma máquina datilográfica, e passa um menino e diz assim: poxa, que maneiro, ele digita e já sai impresso. Sai impresso. Pois é. Então, assim, a Kodak, ela foi uma companhia importante em várias partes do mundo, porque ela produzia filmes, produzia laboratórios para revelar esses filmes e câmeras fotográficas. E uma questão que a Kodak passou a ter que encarar era o fato, não sei se aqui alguém lembra, que quando a gente tinha aqueles filmes da Kodak, era muito difícil fotografar pessoas negras que não ficassem com poucos detalhes. E principalmente se as pessoas negras estivessem de branco, ou se na mesma foto tivessem pessoas negras e brancas. As pessoas negras sempre tinham dificuldade, a gente sempre tinha dificuldade de observar os detalhes da pessoa negra. E a gente sempre pensa que a Kodak faz filmes, câmeras e laboratórios de revelação e copiagem, e acha que isso faz parte da química, faz parte de uma técnica e que, portanto, são neutros. É mentira. A Kodak, quando ela produziu os filmes, produziu também os laboratórios de copiagem, ela fez uma coisa que chama um cartãozinho, você pode colocar a imagem? Esse cartãozinho aqui, a Kodak chamava de cartões Shirley. Shirley não está aí, né? Uma pessoa mulher. Esse cartão chamava-se cartões Shirley. São cartões porque são vários. E esses cartões sempre foram cartões que tinham como referência uma mulher branca. Qual é o problema com isso? É que a fotografia, tanto a produção química, que vai emulsionar o filme, que vai sensibilizar o filme, tanto o laboratório, se precisa de referência
do aspecto de luz e de cor. É aí que, se você dá uma referência para aquela química, para aquele laboratório, e a partir dessa referência é que você faz o controle da luminosidade da cor. Ou seja, a Kodak jogou no mundo todo como padrão de ser humano uma pessoa branca. Ou seja, quando as pessoas negras eram fotografadas, obviamente, o padrão é um pouco parecido quando a gente fotografa no contraluz. O que a máquina está lendo é a luz que está atrás da pessoa que você está fotografando. A pessoa que você fotografa no contraluz, quando a luz está atrás, ela fica escura. Era um pouco isso. E a Kodak fazia é dar como referência a um ser humano uma mulher branca. E, obviamente, todas as outras pessoas, indígenas, pessoas negras, os orientais, era uma dificuldade muito grande para produzir uma imagem decente e com possibilidades de detalhes. Existe um movimento hoje já muito forte em várias partes do mundo, principalmente nos Estados Unidos, porque isso começou lá no filme de papel e na celulose, mas isso foi sendo levado adiante até hoje. Então, por exemplo, os cartões Shirley daquela época, eles foram um pouco sendo transformados, melhorados a qualidade do filme, e a Kodak, no primeiro momento, disse assim, não, mas isso é o que é possível com a química e com o desenvolvimento tecnológico. A NASA as pesquisas meteorológicas americanas negaram, porque eles precisavam de área de sombra e eles precisavam de coisas obscuras para obterem boas imagens. Então, eles já tinham conseguido uma tecnologia e uma química que possibilitasse isso. Na verdade, era um padrão estético tido como universal, que era o branco. Então, existem movimentos reivindicando o direito de serem representados imageticamente de forma digna. E essa autora, que chama Lorna Hotz, americana, ela inclusive cria um conceito de equidade cognitiva, que é a possibilidade das pessoas aparecerem da forma mais aproximada possível do que elas são. E para fechar, a gente está vivendo agora um período muito sério com as tecnologias de vigilância, né? Então, a gente tem hoje uma tecnologia que está sendo comemorada no mundo todo, que é o reconhecimento facial. O reconhecimento facial é diferente da câmera de monitoração. A câmera de monitoração é uma câmera, tem uma tela e alguém está lá vendo. O reconhecimento facial não. O reconhecimento facial é uma câmera que olha para o seu rosto e, a partir de uma inteligência artificial, um robô, de um algoritmo, ela reconhece as suas características. Bom, a gente tem sabido que em várias partes do mundo, o Reino Unido agora foi denunciado como o programa deles de passaporte é a partir de reconhecimento facial. Então, tem várias pessoas negras reclamando de quando eles aparecem no reconhecimento facial, a imagem deles não aparece. Ou quando a imagem aparece, tem um caso muito famoso de um atleta, e ele chegou para fazer o reconhecimento facial, a máquina disse, fecha a boca, senão o seu retrato vai sair, o documento vai sair ruim. Aí ele disse, não, eu estou com a boca fechada, eu tenho lábios grossos. A Kodak também, na época que ela foi para o Japão, quando foi para o Oriente, as máquinas automáticas falavam para os japoneses, davam mensagem, você piscou. Você piscou. Ou seja, o que está por trás de toda a tecnologia que a gente sempre supõe neutra, está um padrão definido do que é referência para uma determinada estética. E essa é um pouco a linha do tempo que vai fazendo com que a gente hoje ache que está no mundo moderno, mas que continua os elementos coloniais ainda presidindo aquilo que é possível de se existir dentro de uma perspectiva estética, racial, ética, moral e política. Tá? Então é isso. Obrigado. Essa mesa MD, muitos diálogos, dá vontade de continuar ouvindo o Filé, mas a gente ainda vai ter um tempo de debate. Eu vou passar então para o professor Vanderlei. Começo cumprindo
meu dever de civilidade, agradecendo o convite e agradecendo a Maria Tereza pelo contato para participar dessa mesa. E faço isso com muito gosto por estar aqui mais uma vez no Voz, acho que é a segunda vez que eu venho. Em segundo lugar, eu tenho que cumprir um dever cívico: Lula é inocente. Bom, eu fiquei ouvindo o Filé e pensando, nossa, eu acho que eu vou conversar com o Filé e não vou mais apresentar o que eu tinha que apresentar. Mas como nós vamos bater num aspecto, eu vou fazer o que eu tinha previsto e aí a gente vai para a discussão. O meu texto tem por título Todos Feitos Têm Efeitos. Eu começo com uma epígrafe do Levinas, que é: o herói é aquele que percebe sempre uma última saída. É o homem que se obstina em encontrar saídas. Nós estamos sob a égide de duas heroínas, tanto a Regina quanto a Jaqueline. Então eu presto de início uma homenagem no meu texto com uma pergunta: quando se faz presente quem já enfrentou a alteridade radical no seu mistério, a morte, que presença é esta para além de uma lembrança entre os ainda existentes, entre aqueles que ainda dominam o tempo, que é o espaço da esperança? Afinal, de que presença? Se todos nós conheceremos duas mortes, a segunda, quando o último que conosco conviveu também encontrar a sua alteridade radical, aquela que nos sobrevém e diante da qual nós somos sempre passivos, algo permanece além do possível: os ditos e os feitos. E estes tornam-se monumentos. Todos conhecemos Sócrates, mas nenhum de nós dele se lembra, porque não somos seus contemporâneos, não tivemos convívio. Mas temos o convívio com Sócrates daquilo que foi, que disse e o que fez. Quando a lembrança se esvai e fica a obra, então temos um monumento que, como alma, contorna e contém um nome. Nesse sentido, nós ainda vivemos os tempos da segunda morte da Regina e da Jaqueline, porque não nos sobreveio o nosso encontro com a radicalidade da morte. Há lembranças e há saudades. Nós começamos já a nos debruçar sobre o que será monumento, os ditos e os feitos. Eu vou escolher aqui, dado o título que a comissão organizadora deu a essa mesa, Diálogo sobre Diálogo, os feitos. Porque diálogo sobre diálogos é um feito, é um encontro, que o grupo, junto com a Regina, sempre organizou. E para esse diálogo sobre diálogos, já que o subtema da mesa são os desafios da formação do professor hoje, eu vou entrar direto para a questão da formação universitária. E sei que vou levantar uma questão polêmica e que tem que ver precisamente com o que eu também, e aqui eu encontro entre o que o Filé fala e o que eu vou falar, sobre a questão da não neutralidade. Bom, na segunda metade do século XX, e ainda no começo deste século, apostamos em algo que está profundamente enraizado na nossa cultura:
e que pode ser expresso numa fórmula: a ciência nos salvará. Esta expressão também conhece outras formas. A racionalidade acaba com os mistérios, o conhecimento liberta, a explicação científica tem precedência sobre os sentimentos, ou, numa fórmula um pouco mais machista, o homem é racional, a mulher é sentimental. Todas essas expressões remetem a uma fé que nós ainda compartilhamos. Se as religiões do passado nos prometiam a salvação e a fé funcionava como o amálgama da sociedade medieval ocidental e também do Oriente Médio ainda hoje, com o islamismo, várias culturas orientais, que perduram a partir do iluminismo e da Revolução Industrial, que trouxe no seu bojo o capitalismo, tal como nós o conhecemos e as suas várias facetas. Não se fala mais em salvação, mas em sobrevivência e sucesso no mundo. Havia necessidade, no entanto, de algum amálgama social nesta luta dos homens contra os homens para ter sucesso e conseguir, num sistema de produção, a sua sobrevivência. Onde encontrar esse amálgama social que permitisse você poder falar de uma civilização ocidental e que não fosse um amálgama pura e simplesmente da fé? Este amálgama foi a ciência moderna. E a escola moderna surge precisamente para o bem ou para o mal, tornar os conhecimentos aquilo que amalgama uma sociedade. E que conhecimentos foram esses? Os conhecimentos científicos. Não foram os saberes populares, não foram aquilo que as pessoas pensavam, em cima do que se poderia pensar alternativas, ou seja, naquilo que é o enriquecimento do homem, mas sim numa colonização dos modos de pensar, que a escola acaba produzindo. E produzindo de uma forma tão mítica quanto é a fé. Porque nós ensinamos, a escola ensina tudo sem história. Aquilo que na pesquisa científica seria uma hipótese, é ensinado na escola como verdade. A passagem dos produtos do trabalho científico para conteúdo de ensino não é só uma passagem em que o poder exerce uma seleção, mas é também uma passagem que simbolicamente transforma aquilo que é ensinado, o conteúdo, em algo que é correspondente ao real. Ou seja, o mundo tem que se adaptar à folha, para usar a expressão do Chartier. E a racionalidade passa a imperar. A sensibilidade não tem mais vez. O sonho moderno de que tudo será explicado, tudo será conhecido, se tornará um mito a que todos nós nos submetemos. Tivemos grandes avanços sobre a natureza, sem sombra de dúvidas. Aumentamos o tempo de vida, deslocamos-nos com facilidade hoje pelos ares que me permitem estar aqui, aumentamos o tempo de vida e combatemos quase todas as doenças e estamos chegando à possibilidade da imortalidade através dos clones de nós mesmos. No entanto, essas conquistas estão hoje cobrando os seus preços, porque tiveram um custo. E estamos ao mesmo tempo dominando tanto e embasbacados diante de alguns fenômenos para os quais nós desconhecemos soluções. Porque são fenômenos que nós criamos nos últimos 3, 4 séculos, dentro da natureza.
Ok? Nós estamos descobrindo agora que nós descansávamos hipnotizados, tá, pelo mito da ciência moderna. E eu creio que a formação de professores entrou neste sonho de cientificidade. Okay? Particularmente a formação dos professores das áreas específicas, tá? Cuja grande parte do curso é feita nos institutos das universidades, que cada vez mais esquecem que são órgãos de uma universidade, cuja principal função é a formação dos sujeitos sociais, e se transformaram cada vez mais em institutos de pesquisa, em que a atividade docente, de trabalhar com o jovem, estar na sala de aula, se encontrar com o jovem, é considerada menor. Tanto que não vale das nossas avaliações. Não vale para CAPES, não vale para lugar nenhum. Aliás, quando comemoraram há alguns anos, já agora há 5 anos, tá, 30 anos do meu livro Texto na Sala de Aula, que é uma coletânea que eu organizei, tá, eu fui para os critérios da CAPES e descobri que o livro teria nota 0. Nenhum ponto, não valeria nada. Tá? No entanto, se comemora os 30 anos com outro livro sobre o livro. Então, você tem toda uma internalização, okay, para dentro da universidade de um conjunto de pensamentos que envolve, inclusive, a face contemporânea do capitalismo. Por exemplo, todas as questões de meritocracia. Quer dizer, eu me lembro quando acho que eu fui um pouco chato na universidade, nos tempos que estive por lá, todos que não gostavam muito de mim, mas enfim, eu lembro quando a universidade criou um curso de pedagogia para professores que já estavam em atuação, tá, e que não tinham formação, e aí eu me encampo, ia criar e foi para o conselho universitário, eu era membro do conselho universitário, e aí foi a questão da seleção, porque seria um vestibular de uma universidade pública, com um público específico, portanto atendendo uma categoria que seria inadequado, porque tinha que ser aberto para todo mundo, o vestibular, e não só para professores, e foi uma discussão dentro do conselho sobre isso. Eu levantei uma outra questão, acho que toda essa questão é para mim secundária. Vocês vão fazer uma seleção? Muito bem. Nós temos que fazer uma seleção porque nós não temos sala de aula nem professores em número suficiente para dar conta de todos os professores. Então façamos a seleção. Quem deve se matricular no curso de pedagogia para professores que estão em exercício? Feita a seleção. Os que tirarem as piores notas. Porque esses estão em atuação e eles precisam mais. Então nós fazemos uma seleção ao inverso, porque a necessidade é urgente para eles. Tá? Nós vamos baixar o nível do curso, papapá. Eu sabia que tinha meritocracia por trás dessa merda. Eu sabia que tinha ali uma seleção que tinha que ter mérito, tem que ter produção, tem que ter um cacete. Então, nas áreas específicas, essa formação, essa fé que hoje se manifesta, okay, e que vai se manifestar muito fortemente aqui, como eu estou aposentado e nunca precisei desses órgãos, okay, posso dizer com clareza, os filhos das putas vão aumentar os critérios e forçar mais a droga do sucupira, tá? Porque agora tem menos verba ainda na CAPES. E o pior é que com assinatura de colegas nossos, dos famosos comitês, não tem verba, não tem produção. Acabou. Pronto, não veio exigir produção. Esse governo quer acabar com o CNPq e a CAPES,
não querem dar verba à universidade, porque a universidade não vai produzir essa merda. Mas o que nós fazemos é nos submetermos precisamente a um conceito neoliberal, que é um conceito de meritocracia. E uma certa forma de qualidade. A mesmíssima fé e as mesmíssimas práticas nós colocamos na formação. Particularmente, eu posso falar mais especificamente ainda da minha área, com a ideologia da cientificidade da linguística, que teria, segundo Ginzburg, sido a única das ciências humanas que ultrapassou o dilema galileano de ser uma ciência e ter resultados fortes, ok? Ou ser uma ciência metodologicamente fraca, mas com resultados significativos. Eu acho que o Ginzburg, como historiador, diz isso porque não é linguística. Porque o que nós conseguimos com a linguística é a titica da galinha recortada em 100 pedaços. Mais nada. Saber o que é um fonema, o que é um morfema, santo Deus. A linguística, quando chega na semântica, já começa a se perder. E quando chega no discurso, então, começa a dar conta só do já dito, né? Nós conversávamos ontem sobre isso. Okay? E, veja, as faculdades de filosofia, ciências e letras, que surgiram no Brasil em 1939, que foi a primeira organização de formação superior de professores no Brasil. Se você olhar para os currículos desses cursos, por exemplo, o curso de letras tinha sociologia e filosofia, o de geografia também, o de história, todos. Ciências humanas, dentro do curso. O curso de letras de hoje, nada de filosofia, nada de sociologia. E se alguma crítica eles têm em relação ao que eles ensinam como verdade dentro dos institutos, vai ser precisamente nas disciplinas pedagógicas que os institutos fazem questão de desmoralizar, em nome da ciência, dizendo que a educação não é científica, que didática não é científica, e que é uma perda de tempo. Agora eu quero levantar a polêmica. Afinal, estamos aqui para um diálogo. Eu penso que é tempo, eu sei que a universidade está sob ataque nesse momento, e eu acho que quando a gente está sob ataque, também podemos nos recolher internamente e pensarmos o que fizemos. Porque se o ataque está sendo possível, quem está nos dirigindo, esse bando de loucos, se formou na universidade. Qual é a nossa responsabilidade nisso? Da universidade. Que construiu economistas como Weitraub. Essa imbecilidade ambulante que nem devia andar ainda de quatro. Podia nem andar ereto. Quando chegou. Nós apostamos, infelizmente, na formação universitária, no mito de que a ciência e o conhecimento salvariam. E deixamos, portanto, aberto toda a outra área que constitui o humano de forma muito mais forte do que a racionalidade, que é a sensibilidade. E essas áreas foram penetradas por outros lugares. Entre outros, pelo fanatismo religioso neopentecostal hoje. Conversando com alguns professores mais contemporâneos, por exemplo, em Sergipe, a última vez que estive lá, 80% dos alunos que são alunas do curso de pedagogia da Universidade Federal de Sergipe são neopentecostais. Porque há um projeto de a educação ser tomada nos primeiros anos pelo neopentecostalismo.
Não é um projeto inocente, as pessoas vieram por acaso. Tem coisas para se pensar por trás disso. Ok? E se nós pensarmos efetivamente, quando recebemos alunos que tais, na sala de aula, em nome da ciência, nós vamos ensinar a ciência e esquecermos as suas crenças, okay? Nós estamos concretamente realizando o que combatemos. Porque na ciência moderna não há tempo, não há sujeitos e não há história. Se não há tempo, não pode haver história. Okay? E eu acho que nós concretizamos o que combatemos, a escola sem partido. Não tomamos partido na formação. Achamos que devemos ser cientistas, quando a formação é uma questão política. Volta a Paulo Freire. Ok? Quer dizer, e nós conseguimos, ao tratar os nossos alunos como aqueles que têm que aprender um conhecimento, ok? Nós estamos produzindo, estamos agindo com eles como se eles fossem autômatos, fossem máquinas de raciocínio, sabe? Ok? Mas os homens são capazes de paixão, são capazes de lágrimas, são capazes de alegrias, são capazes de sonhos, são capazes de parar olhando para um beija-flor e se encantar. Tá? E a cientificidade que orienta os nossos cursos, ok, deixou esse campo totalmente livre. E eles chegaram sim às áreas da educação. Você encontra hoje programas de pós-graduação em ciências da educação, não em educação. O que era um grupo de pesquisadores e de professores, de formadores de professores, quer dizer quando cria um programa de pós-graduação em ciências da educação e não em educação? Okay? O que está por trás disso? Tá. É a mesma coisa que nós na área de letras fizemos. Okay? Não mais um mestrado em letras, okay? Mas um mestrado em linguística, um mestrado em teoria literária. Okay? Não tem mais um mestrado nas humanidades, tá? Que envolveria um mestrado em letras. Hoje, felizmente, dada a grande crítica que se faz, okay, começaram a surgir os cursos de mestrado em estudos da linguagem, o que abre uma perspectiva da relação linguagem e poder, etc. Okay? Bom, esta questão, okay, da realização concreta através do mito da ciência e o mito do mérito, okay, talvez tenha nos feito concretamente realizar a escola sem partido. O resultado está aí. Ele apareceu em 2018. 75% dos camisas amarelas e do pato amarelo tinham curso superior, que foram para a rua. Que universidade fizeram? Ok? E assim, enquanto há lembranças, ok? Escolhendo os feitos, no caso da Regina, sempre há resistências. E eu vou pular. Tá? Na verdade, vou ter que reduzir muito isso, para dizer que a Regina, um dos feitos da Regina foi trazer professores, tá, da escola pública para dentro da universidade, tá, para discutir os professores, buscar o cotidiano, buscar nas dobras e nas dobraduras da escola, o que a Melissa fez na tese de doutorado. Okay? Quer dizer, encontrar saberes como forma de uma resistência à fé, tá, que a escola, tá, produziu na ciência como amálgama de uma sociedade ocidental. Okay? Se os ditos e os feitos ainda estão nas nossas lembranças, é preciso que os feitos
sejam registrados para que não se percam quando os ditos se tornarem monumentos. Porque a coerência entre os ditos e os feitos é tudo aquilo de que precisamos para enfrentar os desafios do presente na formação de professores. Que os feitos tornados experiência, no sentido que lhe deu Ítalo Calvino, tá? De experiência como a memória e a ferida que ela deixou, e mais a mudança que produziu em nós, se torna, de fato, o caminho hegemônico da formação de futuros professores. Alguns destes ditos e desses feitos vingarão, outros não conhecerão sua ressurreição. Aqueles que ficarem permitirão a experiência outra que tanto buscamos da construção de uma sociedade mais justa aconteça. Muito obrigado. Muitos diálogos que abrem caminhos para outros diálogos. Fico muito feliz e ao mesmo tempo muito reflexiva, porque aqui na FP nós temos formado professores de letras que estudam sociologia, filosofia, no departamento de educação. Nós temos o que chamamos de módulo pedagógico, são 5 disciplinas oferecidas. Eu sou professora de sociologia da educação e tenho muitos alunos de letras. A gente conversa muito sobre isso, sobre o papel político da linguagem. E a gente sabe que os nossos egressos, 80% dos nossos egressos vão para a escola pública, para as camadas populares, trabalhar com as camadas populares. E freirianamente tenho pensado em como formar professores que saibam dialogar, ensinando português, matemática, biologia, história, geografia, nas séries iniciais também com esses professores. Tenho pensado sobre isso e colocado em prática com o meu projeto de extensão de pesquisa que chama Rede POC. Tem como objetivo discutir temas solicitados pela escola, demandados pela escola, no meio do rap, oficinas de rap funk. Tenho ali meu bolsista preferido, o único, que é o Zé, que me acompanha nessas ações das escolas da periferia da periferia. Então temos feito o trabalho com oficinas usando o rap e o funk, que é a linguagem utilizada na periferia, com a periferia. Segundo a plataforma do Spotify, o rap é a música mais ouvida hoje no mundo. E aí a gente vai para as escolas do Jockey, por exemplo, como a gente foi, né, Beck, onde o menino, aconteceu o primeiro caso de bala perdida em São Gonçalo, um menino na escola e sofreu com casos de bala perdida. Temos ido aqui para o Tarcísio Bueno, que fica aqui ao lado da faculdade, que atende a comunidade do Morro do Feijão, onde ano passado, 2018, um ex-aluno da escola foi assassinado pela polícia dentro da escola. Ele estava sendo perseguido no Morro do Feijão, pulou para dentro da escola, a polícia entrou e matou. E aí a gente viu uma movimentação aqui perto da faculdade, sério, recorrente aqui, e nós fomos lá fazer oficina com rap funk sobre a violência que a escola pediu. Foi uma demanda da escola. Temos ido falar de racismo, de empoderamento, de aborto. São esses os temas que a escola tem nos chamado para conversar na periferia. A gente vai à escola, mas a gente também traz esses jovens da periferia, como a Roda Cultural do Acanto que teve aqui, na abertura, como o Islão Paz e Guerra que tem vindo. Então sabemos da nossa responsabilidade política, ainda mais nessa conjuntura, nesse momento, e eu fico feliz em poder ouvir os professores aqui que trabalham com questões ligadas à periferia, produção de imagem, como a periferia retratada, e a formação de professores, e a nossa preocupação de muitas vezes, como universidade, investir na extensão no território, nos diálogos, sobre diálogos com os jovens e não para os jovens, uma perspectiva bem freiriana mesmo. Enquanto vocês estão se inscrevendo, eu vou falar uma coisa para o Filé. Filé, eu vi um dia uma foto da representação europeia de africanos com rabo. Todos eles têm rabo, pequeno rabinho no final, ainda, na representação que os caras fazem. E dizer que eu fico contente de ver você trabalhando em fotografia. Eu e o Bernd Fischer acabamos de traduzir do alemão para o português uma obra do Robert Alt, que é da Alemanha Oriental, que é a história da educação através de imagens. Todo o livro são só as legendas das imagens. Isso
1.800 páginas que a gente produziu. Tá? E deve sair no ano que vem. Espero que saia. Né? Eu estou com a responsabilidade de fazer a revisão e eu não comecei no primeiro. Queria agradecer a mesa. Você, na verdade, veio com ser vozes. Então já tem aí pelo menos uns 15 anos ou mais, são 23 anos do Vozes. Estava contando em dias, trabalho no tempo, nesse tempo cronológico, 8.390 e poucos dias, para que os ditos e os feitos sejam pelo menos um mínimo de coerência, né? Então eu queria falar com o Filéu, com o Walter Filéu, essa questão da imagem, um comentário primeiro, que a primeira imagem, a fundacional do Vozes, que não é inventada, ela existe, a gente passou os 20 anos, em 2016, foi feita em outubro de 96 com a minha Polaroid. Estava lá a Aide, que não está mais conosco, fez a passagem, Marta e eu. Então foi com a minha Polaroid, que ainda existe, que é a primeira imagem fundacional. Tu era chique. Era chique. Eu queria pedir para o Filé, porque a gente está trazendo também um pouco a memória da Regina, no sentido daquilo que foi possível estudar com a Regina no nosso grupo, e que era a questão do trabalho do olhar. Né? A Regina sempre nos ensinou com o Von Foster, não é o olho que vê, né? Essa questão da retina, todo o processo de produção, para que você pudesse também conversar conosco um pouco sobre essa questão da formação de professores e o trabalho com a imagem, quando a gente, em pleno século XXI, ainda tem mais aí de 13 milhões de brasileiros e brasileiras que não são alfabetizados no sentido da escrita. Né? E a primeira imagem é a imagem pictórica, a imagem da escrita, que significa para esse povo que não lê a leitura, não escreve, o que é o papel da imagem, que todo mundo sabe hoje o que é a imagem, esse impacto da imagem na formação. O Eugênio Butti vai falar sobre isso, a imagem como fetiche, a mercadoria da imagem. O primeiro livro é Comênios, a didática, não tem palavra, é a imagem. Né? E para o professor Vanderlei, eu queria que você pudesse falar um pouco mais desse modelo de universidade, me interessa isso, porque aqui a gente tem uma faculdade de formação de professores, talvez uma primeira do Brasil desse modelo que não tinha o 3+1, a gente já nasceu, tudo junto e misturado, meninos de letras, geografia, história, biologia, matemática, estudando as matérias ditas pedagógicas desde o primeiro ano, mas esse modelo de universidade na qual há 20 anos, pelas cotas, a ideia de um governo popular, um governo outro, que possibilitou que jovens, pobres, negros, homens e mulheres do povo viessem à universidade, mas nós não mudamos epistemologicamente esse modelo. Então, assim, talvez isso é uma perspectiva de pensar, né? Quando não se muda esse paradigma, as pessoas entram, mas o modelo epistêmico, o modelo político é o mesmo, antropocêntrico, hierárquico, o modelo de ciência, de uma ciência colonial, de 4, né? Uma ciência fraca, para formar pessoas frágeis. Então, assim, não adianta entrar se não muda o processo de produção. Então, eu quero pensar com você, né, que é necessário a gente também fazer essa autocrítica de como é lenta essa mudança, porque não mudamos a sociedade colonial, não mudamos esses modelos de formar o olhar, de formar a mente, de formar o corpo, de formar outros modelos de pensamento no qual a imaginação, a criação e um pensamento forte possa estar aí nos nossos corpos, nossa forma de agir no mundo. Então, é um pouco para... Não precisa responder, já aprendi com o Manuel Carneiro Leão que a resposta do azar da pergunta, é mais para conversar com vocês, para dialogar. Bom dia, meu nome é Hélio, sou estudante aqui da casa, bolsista da ELEG. Queria dialogar um pouquinho com o Filé, que ele me trouxe muitas questões para pensar acerca do racismo, né? Enquanto a imagem que as pessoas têm sobre o racismo. Eu sou um jovem que, no meio desse mês, a polícia atirou em cima da minha pessoa 5 vezes com tiro de fuzil, simplesmente pelo fato de eu ser preto. Eu moro na favela, estava saindo da minha casa, vindo aqui para a universidade, e a polícia me viu
e atirou 5 vezes em cima de mim, simplesmente pelo fato de ser preto. E no final ela falou assim, pô, mas você também, mó negãozão de cabelo grande, me chamando das costas. E aí, eu queria dialogar com você sobre essa questão da imagem, mas não dessa imagem congelada, da fotografia em si, mas da imagem, né, de como as pessoas trabalham essa questão da imagem do negro. Né? Você trouxe as questões da Polaroid, né, da fotografia antigamente, do negro, né, que não saía na imagem, que não conseguia ter detalhes. Né? Eu queria dialogar com você essa questão da imagem do negro, de como as pessoas veem o negro, você que vem estudando aí essas questões. Mas mesmo uma coisa para poder tirar algumas questões, algumas dúvidas que eu trago comigo, para eu poder dar continuidade até mesmo na minha bolsa com o Elaine, para a gente poder também levar também algumas respostas para a periferia, né, porque a gente tem trabalhado com os jovens, né, para desconstruir imagens, né, desconstruir esse preconceito, desconstruir esse racismo. Eu queria dialogar um pouquinho com você acerca disso. Bom dia. Agradeço primeiramente pelas palavras do professor. Muito rico, né, compartilhar esses saberes que circulam, né, e atravessam o espaço da academia, estão na periferia, estão se entrecruzando, né, e aqui é um espaço onde a gente pode experimentar um pouco desse compartilhamento, dessas ideias. Eu sou Fabiano, sou professor do Estado, atualmente estou cursando doutorado aqui na UF, e eu venho trazendo algumas reflexões da minha pesquisa, ou tentando buscar essa oralidade que vai se atravessando nesses espaços, como essas imagens são construídas, e na fala do professor Figueiredo, vem marcando esse movimento de imagem, como essas imagens vão se colocando como aquilo que o Paulo Freire fala, uma cultura do medo, e não somente esse medo simbólico, mas também se reverbera com o silenciamento dos próprios povos. E aí eu fiquei pensando, fiquei lembrando de outras coisas que eu já ouvi, né? E aí eu trago aqui a história do dublê, que mora em Macaé, e ele é sempre reconhecido pela polícia e é sempre chamado para se verificar se foi ele que roubou, que assaltou, que furtou, e porque ele está sempre sendo chamado e é sempre a mesma pessoa. E ele é um dublê que está trabalhando na Globo, que trabalha em Jacarepaguá, mas mora em Macaé, e ele faz a maior parte da imagem se repercute nessas séries da Rede Globo. Ele está sempre fazendo o papel do dublê no filme. E todo o assalto que tem em Macaé, ele é reconhecido como se fosse aquele. Todas as características do caminho para ele. Aí eu estou trazendo essa história mais para pensar como essas imagens são inventadas a partir de um outro lugar, esse imaginário da televisão, e como ela vai dialogar com a nossa vida. Então essa é outra imagem. E outra questão é a respeito do território. Meu pai um dia estava comentando comigo que tem um caveirão morando na esquina de uma vizinha nossa lá. E eu me sinto como um caveirão morando na nossa porta, porque o caveirão, eu moro próximo ao Belfor Roxo, no 39º Batalhão. Tem o IF em frente, tem o Fórum, tem a Light. Então você tem uma movimentação bastante grande. E o nosso bairro, constantemente, que nós conhecemos como Fonte da Rosa, e hoje não chamam mais de Fonte da Rosa, chamam já passou para São Bernardo, e agora está sendo chamado de Barro Vermelho. E periodicamente o CEP muda. E periodicamente nos tornamos área de risco. Então, estamos em áreas de risco constante ou não, dependendo da situação.
dependendo do interesse do correio empregado, do interesse de toda uma logística. Então, como esse território vai sendo silenciado, aí eu acho que essa é uma outra questão, que vai se apagando as histórias, porque Fonte da Rosa tem uma marca para os moradores naquele contexto, e esses moradores, aí eu lembro da carta de Andrinas, de Regina Leite Garcia, que ela vem colocando como que essa marca, essa ligação orgânica desses sujeitos vão sendo sentida aos poucos, até não restar isso que possa ser identificado nesse sujeito. Aí eu fiquei mais com esse questionamento se não seria também uma prática desse movimento colonialista, de colonialidade, melhor dizendo, de colonialidade que vai se repercutir no nosso cotidiano. Bom dia, meu nome é Lidiane, sou a graça dessa casa, fico muito feliz por participar de tantas vozes e todas as vezes eu faço questão de trabalhar, porque é muito bacana. Agradeço também a mesa pelas duas falas muito generosas e importantes, porque tocaram questões que são necessárias para a gente pensar. E aí vocês trouxeram alguns elementos que me fizeram pensar no ponto cego do Ernst von Forst. Ele fala sobre o fato de a gente não perceber que a gente não vê. E aí eu fiquei pensando, por exemplo, em como identificar, por exemplo, no caso das imagens que estão imersas nessa estrutura colonial, assim como a academia, que também foi criada dentro desse elemento da racionalidade, como identificar os pontos cegos. Como a gente perceber coisas que a gente não percebe. No sentido de que a gente vê e parece que está vendo tudo, e ao mesmo tempo a gente não vê que não vê. Então, aí me veio um outro elemento de pensar, por exemplo, em pessoas que não foram pensadas na criação dessas estruturas. E aí a gente vê as autoras que chamam de outside, de forasteiras de dentro, são pessoas que não estavam dentro do rol de pessoas que frequentariam as universidades, ou do rol de pessoas que seriam fotografadas como personagens principais nas fotografias. Talvez essas pessoas consigam identificar esses pontos cegos, né? Talvez elas, pelo fato de não estarem tão naturalizadas nesses espaços, consigam identificar aquilo que os outros que estão dentro, já impregnados, não identificam. Aí queria talvez que vocês falassem um pouco da relação de quando essas pessoas, as pessoas da periferia, as mulheres negras, pessoas com deficiência que habitam esses espaços, que elementos que a gente poderia pensar? O que eles poderiam contribuir? Eu quero mesmo dizer da minha alegria enorme, da minha felicidade de estar aqui no nosso Sétimo Vozes. E parabenizar a mesa e parabenizar os colegas todos que apresentaram os grupos. Eu acabei de sair de uma roda de conversa maravilhosa, muito potente, sobre as narrativas, sobre a formação de professores, e fiquei pensando, ao longo desses anos de Vozes, como que nós caminhamos nessas práticas, nessa produção que é acadêmica, sim, que é científica, sim, e que é sensível, sim, que incorpora o outro, que incorpora o cuidado, que ficou tão presente lá na nossa roda, o cuidado com o outro, na preparação das nossas pesquisas, que são, ao mesmo tempo, pesquisas e formação. O que eu mais queria dizer é isso, da felicidade, parabenizar as minhas companheiras organizadoras, e aí, só para colocar mais pontos nesse diálogo, que a gente não quer terminar, dizer para o Filé sobre as narrativas imagéticas, também como possibilidades no nosso trabalho, como dispositivos de formação de professores, como que você tem feito isso lá na Rural, com seus estudantes de graduação e também nas escolas, como isso é potente, né? Nós temos aí um caminho a percorrer. E para o professor Vanderlei, felicidade ter o senhor aqui conosco. E nessa ponte temos vários aqui orientandos que são da Unicamp, que são do GPEC, mas o senhor falou e a Tereza comentou sobre que
Que universidade é essa, então, que nós vamos construir? Eu me fiz professora pesquisadora aqui na FFP, numa faculdade de formação de professores, com todos os colegas juntos, de história, de letras, e nós circulamos aqui no mesmo espaço. Lá na Unicamp eu estou vivendo a experiência dos diferentes institutos. E temos sim esse desafio, né? Como pensar essa universidade e esses institutos num projeto que nós desejamos, de construção de conhecimento e de intervenção na sociedade. Como fazer isso convidando? Como fazer isso seduzindo? Nós estamos no processo de reformulação curricular de um dos nossos cursos, com a presença do Instituto de Biologia, de Química, de Física e da Faculdade de Educação. Tem sido um diálogo muito potente. São jovens professores que estão na coordenação dos cursos e eu fico pensando quais os caminhos nós precisamos percorrer, porque a universidade também é espaço, claro, né, de disputa de posições. Então, que o senhor perguntou, e essas pessoas que foram formadas por nós, foram formadas pela universidade, essa universidade que é esse território de disputas também. Passou, a gente nem viu. Inês, adorei o tempo do verbo, hein? Sou professora dessa casa. Adorei o tempo. Bom, assim, não é no sentido de responder essa pergunta, Tereza, mas eu queria falar assim, da minha prática, da minha experiência com formação de professores. Nós, no ano passado, né? Nós fizemos um curso que era, na verdade, uma intervenção numa escola de formação de professores de ensino médio em Nova Iguaçu, uma escola próxima da Rural, onde a ideia era convocar os alunos para pensar um pouco sobre a produção do olhar e sobre como é que a gente lida com a formação do olhar e com a produção do outro. A nossa produção imagética e a produção do outro. E nós tínhamos dois exercícios muito que a gente usa sempre. O primeiro era de pensar a fotografia não a partir da questão técnica, mas fazer com que as pessoas pensem que a fotografia depende de duas coisas. Uma, que são importantíssimas para a fotografia. Todo mundo acha que é a câmera, mas as questões mais fundamentais para a fotografia é você reconhecer o ponto de vista, ou seja, de onde você olha para o que você está fazendo e a partir de quê? Olhando com que elementos e com que razão e com que emoção, com que moral, com que ética, com que política você coloca para nomear o outro, para mostrar o outro. Porque sempre a gente diz que é uma tarefa da imagem. Não, é a tarefa de quem está produzindo a imagem. Não existe a imagem que se produz na câmera. Essa é a primeira atividade. E a segunda atividade é um pouco da gente falar do enquadramento. Ou seja, toda fotografia, assim como toda escrita, como toda monografia, como toda dissertação, como toda tese, depende do enquadramento. Depende das escolhas que você faz, do que quer mostrar e do que quer esconder. Então, essas são duas questões que a gente começa a trabalhar com essa turma de normalística. A segunda atividade foi que eles falassem como se veem e como veem os outros. Era uma discussão muito das questões de gênero, das questões raciais, e as pessoas começaram a discutir sobre como cada um se via e como via os colegas da turma. Coisas muito tranquilas, tipo, eu não me acho negra porque eu sou mais clarinha. O outro, eu acho que negra é fulano. Não, branco é fulano. Enfim, eram umas discussões assim. A gente só colocava a câmera e eles iam falando, de vez em quando a gente estimulava e tal. A gente gravou isso, levou para a Rural e no encontro seguinte a gente mostrou esse vídeo. Gente, assim, uma reação fantástica, porque as pessoas não sabem que dizem o que dizem e não tem oportunidade de se verem dizendo. E de possibilidade de olhar não como espelho, porque todo mundo acha que a televisão é espelho. No espelho você faz uma ação concomitante. No vídeo você está se vendo com um outro lá. Um outro que fala bobagem, fala coisas bacanas, que fala coisas que você pensa melhor quando você vê e acha que aquele é o outro. Enfim. Então essas são alguns feitos, né?
que a gente tem trabalhado lá no Leandro, que a Lidiane participou. O Derek, que estava falando da imagem do negro, Derek, essa imagem é uma coisa de uma produção muito orquestrada e de um investimento muito alto. Para você ter uma ideia, né, o Vanderlei estava falando dos negros com rapa, que ele viu uma determinada imagem. A gente já teve na Europa as famosas feiras, né, mundiais, né? Paris é mestre numa feira mundial, onde faziam cercadinhos para levar negros e as pessoas ficarem visitando para ver o que era o negro, né? Há dois dados também muito significativos. Toda a produção imagética do que é o negro americano foi produzida com um filme que é do início dos anos 20, que é um filme chamado O Nascimento de uma Nação. Esse filme está no YouTube, é um filme preto e branco, mudo, as pessoas não gostam de ver, tem quase 3 horas, mas é esse filme que vai alertar a população americana contra a bestialidade, contra a monstruosidade e contra a violência dos negros. Ou seja, eles se escravizam, eles fazem todo tipo de barbaridade e o medo de que isso um dia pudesse virar contra eles, eles já começam a produzir na população um sentimento de proteção contra esses violentos que um dia podem nos atacar, podem estuprar nossas mulheres. Esse brinquedinho não enguiçou, porque isso invadiu todas as instituições que produziam imagens sobre o outro. E produzir imagens não significa só a imagem visual. Eu vou consultar o Vanderlei, se é hipotipose mesmo, o nome dessa figura de linguagem da retórica, é hipotipose. Por exemplo, a gente tem o famoso sermão do Vieira falando da invasão dos holandeses. Os holandeses vão entrar nas igrejas, vão quebrar os casos, vão desrespeitar as coisas do Senhor, e ele prepara a população para o que significa ser holandês. Da mesma forma, nós tivemos uma produção imagética agora nas redes sociais, estamos tendo todos os dias, das famosas mamadeiras de piroca, das famosas dos famosos kit gays. Isso são produções imagéticas que as imagens não estavam lá. Mas já existe um chip em nós, desde a nossa invenção, que nos prepara para que aquelas imagens nos assustem. Eu tenho que me preparar sobre isso. O Nascimento de uma Nação é o que produz a imagem do negro americano com maior sucesso, porque é um filme de um cineasta muito famoso, o Griffith, que é o cara com um investimento altíssimo, né? E um outro investimento é num filme chamado A Cabana do Pai Tomás, que são os americanos nortistas que dizem que essa obra literária é que faz com que a população americana lute pela libertação do negro. Agora, só uma coincidência interessante. Quando A Cabana do Pai Tomás chega no Brasil como novela, eu não sei se alguém lembra dessa novela, porque não deve ter alguém dessa época. Tá lá. Então, quando A Cabana do Pai Tomás chega no Brasil, o Pai Tomás americano é um negro, aquele negro sim senhor, aquele negro Pai João, que a gente chama no movimento negro. Quando A Cabana do Pai Tomás chega no Brasil, o Pai Tomás é um ator branco, o Sérgio Cardoso. Da mesma forma como a escrava Isaura era uma branca. Né? Então, esse papel protagonista, né, acaba sendo um papel também de produzir, toda vez que um negro for ser um protagonista, é óbvio que no Brasil eu vou colocar um ator branco. Até, se for necessário, faz um blackface. Né? Enfim, mas é um pouco isso. Bom, eu acho que eu vou dividir em 3 pontos. Eu vou voltar à questão da imagem e levantar uma questão. O José Luiz Pardo, no livro que se chama La Intimidade, levanta a questão que, em nome do direito à informação, os jornalistas se dão o direito de filmar
o cadáver de um morto num acidente e mostrar na TV? Quem autorizou? Quem autorizou filmar a dor do outro? Em nome de quê? Quer dizer, você tem... aí é que está a questão, quer dizer, na verdade é uma questão da apropriação. Então, se você, como diz o Filé, a produção imagética é sempre do outro, tá? Você tem uma apropriação desse outro, tá? Que é transformado em objeto, na verdade. Tá? Mas você tem, ao mesmo tempo, hoje, a mercantilização do teu corpo. Que as milhares de selfies que vocês põem no Face mostram. Está todo mundo, toda hora, tirando selfie. Eu, por gozação, até dei com uma amiga minha um pau de selfie. Que eu tinha que fazer uma gozação. E aí, mas ela nem tirava fotografia de selfie, mas era, na verdade, porque a gente queria brincar com a história do pau de selfie. E parece assim, aí o Érico, acho que levantou uma questão que eu acho que para mim é fundamental nessa coisa dessa imagem. O negro que caminha na rua, ok? Ele não carrega o seu corpo só. Ele carrega a produção imagética que se construiu na sociedade sobre ele. Quer dizer, nós não carregamos somente a nós. Nós carregamos a imagem que se produziu de nós mesmos. Tá? Quer dizer, e numa sociedade racista como a nossa, escravagista, cuja elite gostaria de continuar mantendo a escravidão, obviamente, tá? O negro, nessa imagem viva que caminha na rua, tá? Carregando essa produção imagética, produz, tá? Via o racismo, todo a violência policial, de levar sempre o mesmo negro a depor toda vez que há um roubo, um crime, ele é um... Tá? Tipo assim, todos os japoneses e todos os chineses são iguais. Aí, no Brasil funciona assim, todos os negros são criminosos. Pronto. Tá? Eu tenho uma grande amiga, Cris, que é doutora em educação pela Unicamp, tá? Que sai da escola, da aula de alfabetização, escreve as pipocas, tá? E está na calçada para atravessar uma rua, uma loira branca, tá? Olha perto, nossa, você é bem forte, você não quer trabalhar na minha casa de empregada doméstica? E a Cris teve que responder, minha senhora, eu sou doutora em educação. A senhora é quem? Quer dizer, é essa imagem terrível que vocês carregam. Eu, toda vez que estou com alguém negro num restaurante e o garçom traz a conta para mim, que não é comigo, é com ele, mesmo que eu vá pagar, tá? Vai rachar, ele que vai fazer para o garçom aprender a entregar a conta para o negro, tá? Como não quer também entregar para a mulher, não precisa ser isso, quer dizer, isso são racistas. Eu queria, e agora eu volto para a questão mais relativa ao meu texto, que é a questão de que universidade nós vamos produzir. Eu quis mostrar que você tem resistências, e nós, os resistentes, sempre nos encontramos, estamos lá no GPEC, ou nós estamos no Vozes, ou nós estamos no Diálogo sobre Diálogo, andávamos juntos nas antigas CBS, etc. Quer dizer, a gente sempre, digamos assim, o diabo cria, mas nós nos encontramos. Ok? Eu acho que é porque, como é que é? Deus criou o acadêmico, esse acadêmico tradicional, tá? E o diabo criou o colega. Eu sou dos que foram criados pelo diabo. Tá? Que universidade? Que modelo? Eu acho que a Maria Tereza já apontou. A gente muda do 3 para... Tá? Não é mais 3 mais 1, mas é a formação ao longo do período, com as disciplinas pedagógicas, mas a posição epistemológica é a mesma. Okay? Quer dizer, você tem sociologia da educação dentro de um curso de formação dos professores? Aqui? Ok, na minha não tem. Tá. Okay? Por que é que a sociologia da educação
não é considerada no mesmo nível do que um curso de teoria da literatura, tá? Ou de qualquer das literaturas. Eu muitas vezes, quando eu lutei pelo curso noturno na Unicamp de Letras, eu tive que dizer para alguns colegas meus que são bem de esquerda, que pobre não é personagem de literatura, porque eles tinham acabado de lançar um livro, Os Pobres da Literatura. Tá? Mas todos eles votaram contra a criação do curso noturno. Tá? Porque pobres, para ele, é personagem de literatura. Eles são a alta esquerda paulistana. Tá? Alguns deles. Okay? Então, pensar essa universidade, eu acho que tem que pensar com o mundo contemporâneo que nós temos. Tá? Os conhecimentos estão disponíveis hoje em outros espaços. Tá? E se tem acesso a eles em outros espaços. Não estou falando da Wikipédia, não. Estou falando do que tem disponível quando você vai atrás de textos que estão na internet, etc. O conhecimento disponível nas nossas áreas específicas, de um chip que professor nenhum domina. Tanto o conhecimento que está ali, disponível. Quer dizer, nós estamos num ponto em que nós podemos ser, uma expressão que eu gosto da Corinta, que é, nós estamos obesos de informações e conhecimentos e anoréxicos de reflexão. Quer dizer, está na hora de... A frase não é minha, da minha mulher. Quer dizer, talvez a universidade, o modelo de universidade futuro, não seja mais o modelo da universidade, okay, que faz a socialização dos conhecimentos, mas seja um lugar em que os conhecimentos são objetos de reflexão, não de aprender, dominar e sair habilitado. Veja, mas nós estamos caminhando no sentido totalmente inverso a isso, o que nos faz mais resistentes ainda. Por exemplo, você pega a porcaria da Base Nacional Comum Curricular, se ela é nacional, por que tem que ter comum junto? Ela já é nacional, ela é comum. Mas enfim, a tal de BNCC. Então está lá tudo dividido por habilidades e competências. Quer dizer, é o seguinte, ó, se eu tenho uma habilidade, tá, eu tenho a habilidade de fazer essa taça, encerrou-se. Eu atingi a capacidade de fazer, tenho a capacidade de fazer X, eu não tenho mais que aprender a fazer esse copo. Nós temos que substituir essa droga de competências e habilidades pela velha palavra de estudo. Tá? Estudar é uma coisa que tem como consequência a aprendizagem. Mas quando você estuda, quanto mais você estuda, mais tem o que estudar. Não termina nunca. Agora, aprender uma habilidade, dominar uma habilidade, ter domínio sobre, encerra, acabou. Quem sabe fazer mesa, acabou. Já tem essa habilidade. Então, transformar os conhecimentos científicos, tá? Os conhecimentos em habilidades, competências, é precisamente excluir do mundo escolar, e aqui eu quero pegar todo mundo escolar, porque a universidade é a escola, a palavra estudo, que exige bunda, cadeira, paciência, tempo. A escola do futuro, acho que vai ser a única instituição do mundo, okay, no nosso mundo, conhecido de hoje, por enquanto, em que eu posso suspender o tempo e nos sentarmos aqui para nos ouvirmos. Vocês falaram, nós falamos, ok? Quer dizer, é um espaço em que o cotidiano se suspende, tá? As selfies param de ser tiradas, ok? Você meio desliga o celular, você desliga um pouco e senta para pensar. Acho que essa é a universidade do futuro. Esse é o modelo da universidade com que eu sonho, onde se pensa o que a entrada de novas pessoas
para essa instituição que não foi feita para elas, acabaram entrando graças aos governos populares, ao sistema de cotas, etc. Produziu. Infelizmente, as ideologias dos cursos continuam as mesmas, apesar das pessoas. Com sempre, toda vez que eu falo meio assim, eu quero que vocês lembrem, há exceções, há resistência, há isso, há aquilo. Okay? Sempre há, graças a Deus, porque elas fazem o contraponto para a gente enxergar a merda, senão eu não enxergo. Tá? Então, o que acontece? Vou responder por uma experiência pessoal, ok? Da área de médica. A pessoa fez o curso, aí um dia vem e me convida, você não vai à manifestação pelo impeachment, porque tem que acabar com isso. Tá? Não dá mais para ser assim no mundo. Eu digo, escuta, mas você não fez o teu curso superior, tem que acabar com o ProUni, tem que acabar com cotas, tem que acabar com isso, com aquilo. Eu olhei para ela e disse, você não fez o teu curso pelo ProUni? Você não ganhou uma bolsa do ProUni, o teu curso? Ela, eu fiz. Mas agora não pode ter mais, porque senão já não vai ter muita concorrência. Eu era um paciente dela. Vai ter muita concorrência. Então eu não quero mais que tenha ProUni. Quer dizer, o que é que a universidade produziu? Que merda botou na cabeça dessa menina? Negra, filha de doméstica, que virou terapeuta, ok? Fisioterapeuta, que agora não quer que o outro se forme e vai para as manifestações de verde e amarelo. Quer dizer, então, nós temos que sair um pouquinho da nossa própria área das humanidades e olhar um pouquinho o que estão fazendo esses cursos superiores, como medicina, etc., tá? Em que a ideologia do sucesso da sobrevivência no sistema capitalista permanece como ponto cognitivo, tá? Principal. Tá? Não só o ponto epistemológico, é o ponto moral principal dessa formação. Então, aí que eu acho que é contra isso que a gente tem que estar pensando na universidade. Que modelo de universidade? Bom, uma dessas coisas é que a universidade tem que ser um espaço da reflexão. Inclusive uma reflexão sobre, tá, o neopentecostalismo com os nossos alunos que são neopentecostais. Ouvi-los, porque eles acreditam nisso. Porque está na Bíblia. Bom, mas o que é a Bíblia? Por que tendo nós nos cursos, 80% de alunos neopentecostais não damos um curso sobre história da religião? Porque não está no currículo. Porque aparentemente isso não faz parte da formação do professor. Como que não? Está na hora de nós abrirmos a Bíblia. Eu fui comprar Bíblia, Torá, tenho tudo na minha casa. Por quê? Porque eu preciso compreender o fenômeno. Existe aí um fenômeno que é muito claro, que é o fenômeno do pertencimento. Quanto mais a sociedade está construindo um sistema de individualização, em que o nosso próprio corpo é mercadoria que se expõe, quer dizer, o indivíduo, tá? Tem um individualismo atroz na sociedade, menos nós, enquanto seres humanos, que somos gregários, ficamos sem pertencer a nada. Tá? Um dos fenômenos do neopentecostalismo é a ideia de pertencimento. Eu pertenço a esta igreja, eu pertenço a esta congregação, eu tenho ponto de apoio. A Igreja Católica perdeu o que era nesse sentido. E a escola, as instituições laicas de serviço público, etc., não produziram isso. Também. Nós, por exemplo, professor, eu detesto quando um professor me diz isso, mas não vou dizer, porque eu discuto com ele. Você é professor? Eu sou professor da rede estadual.
Ah, quer dizer que você anda pela rede de Dourado. Quero saber em que escola você dá. Não, eu sou da rede. Quer dizer, coisa da igreja, eu sou professora da casa, eu sou da casa. Quer dizer, essa ideia de pertencimento, de ser da casa, é uma coisa que nós temos que recuperar. Não aquela porcaria da USP, que os candidatos a uma vaga batem no pé. Eu sou formado por essa casa. Então não pode ser professor lá. Você foi formado pelaquela casa para repetir o que lá você faz, não queremos você. Eu, às vezes, em concurso, reprovo só por causa disso. Onde já se viu? Sabe? Então precisamos renovar isso aqui. Essa casa precisa. Mas essa ideia de pertencimento a algo que se movimenta e não um pertencimento a algo que se fixa. As igrejas neopentecostais dão a ideia de pertencimento a algo que se fixa no mesmo e não no movimento. Talvez a ideia de universidade que eu tenho na cabeça hoje, depois de ter vivido tanto tempo na universidade, seja pensar essa universidade como lugar da reflexão e lugar do movimento. Eu não quero curso com currículo e com disciplina obrigatória, isso e aquilo. Desculpa, eu sou meio anarquista. Tá. Precisa, entraram aqui, são todos neopentecostais, querem um curso sobre a Bíblia. Vamos arrumar um professor ontem. Claro que não vai ser um pastor. Tá. Vamos nos preparar. Quando eu virei professor universitário, a minha primeira experiência minha foi dar aula de todas as disciplinas do curso de letras que eu tinha feito. Porque eu fiz do lado de lá como aluno, agora eu quero fazer do lado de cá como professor. Então, cada semestre eu dava minhas disciplinas e pegava uma que não era da minha área, para eu estudar. Eu não posso ficar só estudando linguística e análise do discurso e batismo. Eu preciso estudar literatura, latim, para dar aula. Dei aula de práticas de ensino, fui dar aula de tudo. Refiz o curso do lado do professor. Quer dizer, e aí eu percebo que a quantidade de coisas que nós temos que introduzir, tá, como novo no interior daquilo sobre que refletimos nas salas de aula. Tá? Eu devo ter feito barbaridades como professor. Eu peço perdão para a Alice, para aqueles que foram meus alunos. Mas eu devo ter feito barbaridades. Eu sempre achei que isso aqui eu tenho, tá, eu sei, tá, então eu tenho que repartir. Então eu me tornava muito expositor. Tá? Mas eu acho que também não podemos esconder o que sabemos. Não, em bancas, quando eu vejo um professor que participou do exame de qualificação comigo, estava no exame de qualificação, aí na banca de defesa vem e começa a indicar livros para a pessoa ler, eu digo, por que não indicou na hora da qualificação? Tem prisão de ventre acadêmico, e eu digo para o cara, não estava com prisão de ventre acadêmico no dia da qualificação, que não indicou essa leitura para a pessoa ler, agora para indicar depois de pronto o trabalho, né? Tem muito disso na universidade, é isso que eu acho que a gente tem que mudar. Tá? Eu não é por acaso, eu nunca fui de comitê nenhum, também nunca fui eleito para nada disso. Foi um prazer enorme participar do vídeo, participar do diálogo, né? Eu fecho o curso de políticas públicas para a graduação e para a pós-graduação com o livro do Cury, em que ele comenta a base nacional curricular, e ele diz que se eles têm a base, nós temos freio. Tá. Porque se a base não prende, né, o parâmetro, e o MEC não pode nos obrigar a seguir aquilo, temos que dialogar sempre com o contexto. Pessoal, rapidinho aqui, ó, só para anunciar que a gente está vendendo aqui a camisa da campanha pela liberdade do Rafael Braga. Tem tudo a ver com o tema da mesa aqui, né? O Rafael, ele é mais um preso racial desse sistema colonialista, dessa guerra colonial secular que a gente vive há mais de 5 séculos.
nós não podemos esquecer, porque o Rafael ele é um símbolo, mas como vários outros presos desse sistema de aprisionamento racial e dessa guerra racial. Tem o DJ Renan, tem o GTA também, que era responsável por uma roda de rima. Então, tudo a ver com o tema da mesa, tá? A gente representa a campanha do Rafael, toda a verba das camisas do Rafael vai para a família do Rafael. E aí ali fora tem uma banquinha que a gente está vendendo as camisas do Rafael e também algumas produções autônomas dos irmãos de São Paulo, de intelectuais pretos e pretas, né? Que se a gente for esperar pelo mercado, né? Aqui é, por exemplo, uma compilação da obra da Beatriz Nascimento, que é uma intelectual preta super importante e não tinha uma compilação aqui, tem todos os textos acadêmicos dela aqui. Isso aqui você só encontra com a gente, não encontra em livraria comum. Então tem o Dudu tá aqui fora vendendo tanto a camisa da campanha do Rafael, quanto esses livros autônomos, beleza? Obrigado aí.